Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar. Apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhes disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo em meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm fazer ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe faltava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: Explicai-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina, Ele é Deus e Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus é um desejo do Senhor para a humanidade, mas também é uma realidade já presente. E essa presença se faz no mundo através dos seus filhos e das suas filhas. E nós, cristãos católicos, somos esta presença atuante do reino de Deus na história. O Evangelho deste 16º domingo do tempo comum vem nos alertar sobre o nosso comportamento como estes cristãos que vivem no mundo de hoje e que são convidados a ser esta presença do reino, esta presença de Jesus Cristo no meio em que vivemos, no dia a dia, na vida comum. Nos ensina a estar diante da realidade, enfrentá-la e resolver todos os problemas desta realidade, principalmente onde há situação onde o evangelho da vida não se faz atuante, se faz presença. O Senhor nos alerta que nós devemos agir sempre e levando esta presença do Senhor que há em nós e que nós buscamos. A comparação que Jesus faz, a utilização de parábola sempre uma metodologia que Jesus usa para transmitir a sua mensagem, para transmitir o Evangelho, que de fato é capaz de compreender aquele que lhe tem intimidade. Para captar a mensagem de Jesus Cristo, é necessário ter uma abertura de coração. Para compreendê-la, é necessário ter uma intimidade com Ele. Como no dia a dia, quando nós somos muito próximos das pessoas, quando alguém nos é muito próximo, às vezes nós conseguimos compreender bem a pessoa, mesmo quando ela não se expressa claramente, que se tornaria difícil para uma pessoa já desconhecida, e convivemos com isso no dia a dia. Eu sei do que ela está falando, eu sei do que ele está falando, porque eu convivo com ele, eu convivo com ela e sei do que está falando. Para que nós possamos de fato corresponder a este desejo de Deus, de que o seu reino se torne cada vez mais uma presença constante no mundo, é necessário buscar sempre esta intimidade com o Senhor, para saber o que o Senhor quer de nós, como o Senhor quer que atuemos na vida, sendo esta presença do seu reino, sendo esta luz, para indicar qual o melhor caminho, como devemos viver de acordo com a vontade de Deus. É de fato quando nós nos aprofundamos com convicção nos desejos de Deus, que nós teremos disposição para corresponder ao seu apelo, enxergando também as necessidades do mundo, enxergando também as necessidades das pessoas. Aquele que se abre para realizar a vontade de Deus vai entender que, assim como a igreja abraça as causas do mundo, os sofrimentos do mundo, as dificuldades do mundo, eu, como parte desta igreja, também vou entender que eu faço parte daqueles que foram chamados, escolhidos por Deus, para ir ao encontro do outro, enxergar as suas necessidades e atuar, agir. Eu sei que é comum e é bem mais fácil quando nos deparamos diante de um desafio, quando ele se torna por demais complicado. Nossa tendência humana e natural é querer fugir, é encontrar um meio de se afastar, de se distanciar, de se isolar, por não querer se confrontar com a realidade quando ela se apresenta difícil para nós. Jesus, nosso mestre, nos ensina diferente: não fugir, não se isolar, mas confrontar, enfrentar e agir.
Nós, os cristãos, devemos saber como agir. Quanto mais nos tornamos próximos de Jesus Cristo, nosso Mestre, saberemos agir. E quanto mais abertos estivermos à sua vontade, saberemos agir como Deus quer. Então nunca isolar-se, fugir dos problemas, das dificuldades que encontramos na vida, que encontramos em sociedade, que encontramos no mundo. Quando esta realidade, quando estas dificuldades são apresentadas para nós como o campo de atuação do cristão, o Senhor convida cada um de nós, constantemente, todo dia o Senhor nos convida a ir neste campo, este mundo, e ser seu sinal na vida das pessoas, sinal de amor, sinal de conversão, sinal de transformação, sinal de libertação. O Senhor espera de nós uma resposta concreta, uma adesão firme e convicta ao seu plano, à sua vontade, ao seu desejo de fazer com que o reino de Deus, dia após dia, se torne uma realidade constante e concreta em nossas vidas, no mundo em que vivemos. Então, vamos nos comportar e agir conforme a vontade de Deus. E como é que nós fazemos isso, Padre? Quando nós nos tornamos íntimos de Deus, próximos de Deus, saberemos como agir. Carta aos Romanos, São Paulo nos dá uma dica: é abrir-se à ação de Deus, abrir-se à ação do Espírito. De fato, é Ele que nos fortalece. Ouvimos no início da segunda leitura: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. É Ele que nos inspira atitudes e ações conforme a vontade de Deus. É claro que é preciso a nossa disposição, o nosso interesse, querer permitir que Deus mexa conosco, que Deus realmente nos provoque, né? Mexa lá no nosso interior, no nosso coração, a fim de que possamos agir como Ele quer. É necessário querer, ter disposição, dar um passo, dar o primeiro passo, depois Deus age. O que nós não podemos fazer é, como conscientes da nossa fé, cremos em Jesus Cristo, sabemos que Ele é o nosso Salvador, podemos ficar de braços cruzados diante dos desafios do mundo, da vida. Não podemos fugir, não podemos ficar parados, não podemos ficar indiferentes, temos que agir. Reino de Deus é também a atuação do cristão no mundo, fazer com que Deus seja cada vez mais presente na vida das pessoas. Nós vivemos num mundo cheio de dilemas, de problemas sociais, e buscamos encontrar as causas, os culpados, e temos o remédio para isso: Deus. E Deus pode ser oferecido, pode chegar no coração de cada homem, de cada mulher, através da nossa presença, através da presença do cristão. Então, que a força do Espírito Santo seja de fato despertar do nosso interesse e da nossa disposição para fazer a vontade de Deus, fazer com que o seu reino aconteça. Na parábola que Jesus narra a multidão para comparar o que é o reino de Deus, ele fala do campo e fala também do trigo e do joio. O inimigo que vem semear o joio, essa erva daninha que prejudica o crescimento do trigo, que sufoca, às vezes pode até matar o trigo. E às vezes esta atitude dos empregados daquele campo é a muita de nós ainda nos dias de hoje. O Senhor quer que nós vamos lá retirar o joio, e o dono do campo disse: não é bom tirar agora, porque pode ser que tirando o joio nós vamos também destruir o trigo. E vem depois esta pergunta: quem semeou este mal? Quem semeou o joio? Por acaso
não semeastes uma semente boa? E o dono do campo disse: não, a semente é boa, eu semeei o que é bom, mas veio o inimigo e semeou o que é mal. E essa também é uma angústia nossa humana. Ô Padre, por que eu que busco a fé, que busco a igreja, que busco fazer sempre o bem, faço sempre o que é correto, o que é justo, o que é honesto, por que esses problemas aparecem na minha vida? Lá na minha casa, por que minha família passa por essas dificuldades, por esses problemas? Eu sempre faço o que é bom, sempre rezo, participo dos grupos, estou sempre indo à missa, participando das procissões. Por que essas coisas acontecem conosco? Não sei se responder a essa pergunta seria o mais importante. Por que acontecem essas coisas conosco? Mas reagir a isso, aí sim é importante. E esta é a nossa diferença como cristãos no mundo. Não é que nós não teremos nenhuma dificuldade, nenhum desafio pela frente, nenhum problema. Teremos. Mas o cristão, como diz São Paulo na carta aos Romanos, o cristão tem o auxílio do Espírito, que nos auxilia em nossas fraquezas. E o Senhor nos ajuda nos nossos desafios, nas nossas dificuldades. O Senhor nos ensina a enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, a realidade que muitas vezes é dura para nós. O Senhor nos ensina a não fugir delas, mas confrontá-las, enfrentá-las, resolvê-las. Os nossos próprios problemas, os problemas que há no mundo, que há na sociedade. Não fugir, não calar, não se isolar, não fazer de conta que isso não está acontecendo comigo, que eu não faço parte deste meio, desta sociedade, deste mundo que convive dia após dia com as mazelas da vida em sociedade. Nós temos a receita para melhorar este mundo e podemos agir. Nós podemos agir. Então, assim como o Senhor nos ensina através desta parábola, que eu destaco apenas esta parábola, o Senhor nos ensina a conviver com as dificuldades, para saber depois superá-las, enfrentá-las. Seria muito simples e fácil se Deus resolvesse num passe de mágica todos os nossos problemas, e quem não gostaria que assim não fosse? Mas que dignidade teria a nossa vida? Que dignidade teria a nossa participação no mundo? Que valor teríamos diante de Deus, diante do mundo, se Deus não nos permitisse também agir na vida, se Deus não nos permitisse também atuar neste mundo? Uma coisa que talvez seja o melhor para viver é ter a sua graça. Isso nós temos a graça de Deus, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos revigora. Então vamos reconhecer a dignidade da nossa vida, quando o Senhor conta com cada um de nós para agir neste mundo, sendo presença do seu reino. Que cada um de nós possamos aprender, como o Senhor, a conviver com os problemas, enfrentá-los com coragem, com fé, e testemunhar diante dos homens que nós sim temos a solução, e que a nossa participação no mundo seja esse testemunho de luz, esse testemunho de graça, da presença do Senhor em nós, que nos fortalece, que nos dá força, que nos ensina a não desanimar, a não desistir, a não parar, seguir em frente. A nossa fé não nos dará privilégios diante dos homens, onde nós seremos os melhores, não teremos nenhum problema, nenhum defeito, nenhuma dificuldade, mas sim que os problemas nos ensinem, que as dificuldades nos ensinem, que os desafios nos ensinem, até mesmo como testemunho para o mundo, como o cristão resolve os seus problemas. O cristão vive sem problema? Será que o cristão não tem nenhum problema? Será que o católico passa a vida inteira sem nenhum problema? Não, o católico tem problema, o cristão tem problema, mas o Senhor nos fortalece. O cristão enfrenta os seus problemas, o cristão supera os seus problemas, e o cristão é esta presença também no mundo, que ensina o mundo a viver e conviver com as dificuldades, mas resolvê-las, enfrentá-las, superá-las, como o Senhor fez. Veio, conviveu, enfrentou a realidade
transformou realidade. O Senhor quer que também nós cresçamos também, aprendamos também a lidar com as dificuldades, com os desafios, resolvê-las, enfrentá-las, para que a nossa vida, para que a nossa missão tenha sentido no mundo. Então o Senhor conta comigo, o Senhor quer a minha participação para cooperar com a sua vontade, com o seu desejo, para fazer com que este reino de Deus cada dia mais cresça no meio de nós, seja uma realidade concreta e não apenas uma ideia abstrata. O reino de Deus é a participação dos seus filhos no mundo, fazendo com que a sua vontade, o seu amor cada vez mais cresça. Quanto mais a presença de Deus, irmãos e irmãs, se fizer em nossas casas, em nossas vidas e na sociedade, mais o mal vai se afastar, mais o mal vai se distanciar. E nós combatemos o mal, enfrentamos as dificuldades assim, com a presença de Deus. Encha o teu coração, a tua vida, a tua família e este mundo com a presença de Deus, e o mal por si se destruirá. O mal por si se afastará, se distanciará de você. Busque a presença de Deus, esta intimidade, profundamente busque o Senhor. Se dedique a Ele, abra o teu coração, a tua vida, se entregue inteiramente nas mãos de Deus, confie no Senhor, e o mal se afastará de ti. Peçamos que São José interceda pela nossa caminhada de fé, e que possamos testemunhar esta presença do Reino em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.